pessoal, tudo bem com vocês? Então, olha só o que acontece se eu tiver um condutor carregado submetido a um campo elétrico. Se eu estou falando que o condutor está carregado, ele possui uma carga líquida, né, diferente de zero, e essas cargas vão estar submetidas a um campo, consequentemente a uma força, já que o campo é uma força sobre a carga. Então, essa força elétrica, devido ao campo externo, vai fazer com que essas cargas se movimentem e se redistribuam, tá? Se por acaso eu cessar essa fonte externa, o que vai acontecer? Essas cargas vão querer se movimentar e, na verdade, elas vão se repelir, né? Cargas iguais se repelem e elas vão se movimentar de forma a ocupar a maior distância possível entre elas, que é na superfície externa do meu material condutor. Então, toda carga extra de um material condutor tende a se repelir e ocupar a posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio eletrostático no material condutor é a posição de maior distância entre si das cargas, que é na superfície externa. Então, em todo material condutor, a tendência é que as cargas se movimentem até ocuparem a superfície externa e anular o campo interno dentro do meu condutor. Lembram do fenômeno da blindagem eletrostática, onde o campo elétrico dentro do condutor é nulo? É isso que acontece. Então, as cargas, enquanto houver uma força ou um campo externo, elas vão se movimentar até elas ocuparem a posição de equilíbrio, e aí eu não vou mais ter cargas dentro do condutor e meu campo elétrico dentro dele vai acabar sendo nulo, tá? Então, as cargas se movimentam até atingir a posição de equilíbrio, anula o campo interno dentro do meu material condutor, e esse é o fenômeno que a gente chama de blindagem eletrostática. Então, todo material condutor, seja oco ou seja maciço, tende a acumular suas cargas na superfície externa, anulando o campo interno dentro desse condutor, tá? Então, isso acontece devido à repulsão entre as cargas elétricas, né? E elas vão ocupar a maior distância entre si. Isso não quer dizer necessariamente que vai ser uma distribuição uniforme de cargas. Vai depender do formato do meu material. Se o material for esférico, provavelmente, né, eu vou ter uma distribuição bem uniforme dessas cargas nessa simetria esférica. Mas se eu tiver, por exemplo, um material pontiagudo, as cargas tendem a ir para a superfície externa, mas ter um maior acúmulo, uma maior densidade de cargas nas pontas. Tá? Então, se eu tiver quinas ou partes pontiagudas, né, existe até o efeito do para-raio, o poder das pontas, que é um dos locais onde existe a tendência de acúmulo de cargas. Tá? Então, se uma carga em excesso é introduzida num condutor, a carga vai se encontrar na superfície do material condutor, tá? E aí o interior do condutor vai continuar sendo neutro. Então, essas cargas vão ir para a superfície e aí elas vão parar de se movimentar, que é a condição de equilíbrio eletrostático. Então, as cargas sempre tendem a se acumular na superfície, tá? Já que existe uma repulsão entre as cargas elétricas, né? Então, elas tendem a ocupar a maior distância possível entre si. Se eu fosse calcular o campo elétrico através da lei de Gauss, tá? Eu poderia usar uma relação que eu deduzi lá quando eu falei no fluxo do campo elétrico. Lembra que em algum momento eu disse que o fluxo do campo tinha uma relação com a carga envolvida por essa fórmula aqui, ó, onde eu tinha ε0 vezes o fluxo, igual a carga envolvida pela superfície gaussiana, para eu calcular o fluxo na minha gaussiana, tá? O fluxo, lembra que nas situações onde eu não tenho que me preocupar com o ângulo, se eu souber fazer uma gaussiana que contemple a simetria, eu caía numa fórmula do tipo assim, campo vezes área. Então,
ε0 vezes campo vezes área é igual a carga, só que a carga, lembra que se eu relacionar a carga à densidade de carga, a densidade de carga superficial, por exemplo, é a carga sobre a área. Então, a carga é a densidade de carga superficial. Eu estou falando aqui em superficial porque eu falei que a carga num condutor vai para a sua superfície, né? Então, a carga é a densidade superficial vezes a área. Então, aqui, ó, no lugar da carga, eu vou colocar sigma vezes A. Então, simplifico os termos de área. Então, ó, eu fiquei com ε0 vezes campo igual a sigma. O campo é sigma dividido por ε0, que é essa relação aqui. E esse aqui é o campo elétrico próximo à superfície de um material condutor, tá? Só que olhando do lado de fora para que eu consiga englobar a carga. Porque se eu não englobar a carga, olha o que acontece. Se eu tomar uma gaussiana aqui dentro do meu material condutor, ó, vamos supor que eu tomasse uma superfície gaussiana aqui dentro e não englobei a minha carga elétrica. Lembra que a lei de Gauss me diz que, lembra na fórmula da lei de Gauss? ε0 integral de escalar dA é igual a carga envolvida. Se eu tomar uma superfície gaussiana dentro do meu material condutor, a minha carga envolvida vai ser zero e, consequentemente, o meu campo elétrico vai dar nulo dentro do meu material condutor, o que comprova mais uma vez o fenômeno da blindagem eletrostática, né? Então, dentro do material condutor, o meu campo é zero, e aí logo fora aqui, logo após a superfície do meu material condutor, bem próximo à superfície, o meu campo vai dar esse valor aqui, ó, tá? Bem próximo à superfície externa do meu material condutor. Aí sim o meu campo é diferente de zero. Dentro do condutor, o campo é igual a zero. Se eu tivesse uma cavidade, se o meu material fosse oco, e eu calculasse o campo elétrico através da lei de Gauss, eu iria traçar uma superfície gaussiana, que aqui já está desenhada em roxo, e iria tentar aplicar a fórmula da lei de Gauss. Mas a carga, lembra que a carga, independente se o material for oco ou for maciço, ela vai se acumular na superfície externa. Porque se ela se acumulasse aqui na superfície interna, ela ia ter uma distância menor e as cargas querem se repelir. A distância maior possível é só na superfície externa. Então, as cargas não se acumulam nessa superfície aqui, elas se acumulam na superfície externa. E aí, se eu quisesse calcular a carga aqui no interior, ó, na cavidade, se eu colocar uma gaussiana aqui e for aplicar a lei de Gauss, a carga envolvida é zero, o meu campo também vai dar igual a zero. Tá? Mas, e se eu tivesse uma carga dentro dessa cavidade? Ó? Coloquei uma carga positiva dentro dessa cavidade. O que vai acontecer? Lembra que o meu material aqui, ó, existe carga em todo o material. O que a gente representa aqui é a carga que está em excesso, tá? É a carga líquida, tá? Mas é verdade que existe a parte neutra do material que tem cargas positivas e negativas. Então, quando eu coloco uma carga dentro da cavidade, essas cargas que estão, essa parte neutra, vai ter uma polarização, uma redistribuição das cargas. Então, se eu colocar uma carga positiva dentro da cavidade, eu vou ter um reposicionamento aqui, uma redistribuição das cargas dessa parte neutra do material, onde as cargas negativas vão querer compensar, neutralizar essa carga positiva da cavidade. Essas cargas negativas saíram do próprio material condutor. E aí, se vem uma quantidade de carga negativa para essa superfície, vai mais uma quantidade de carga positiva para outra superfície externa. Isso aqui é a polarização, tá? Então, eu vou ter uma compensação aqui, ó, de forma a neutralizar essa carga positiva. Se eu fizer o cálculo aqui da
Se eu tentar calcular o campo através da lei de Gauss, lembra que o campo tem uma relação com o fluxo ou com a carga envolvida? A minha carga, ó, se eu tomar uma gaussiana aqui, ó, logo depois da minha superfície interna, quanto que é a minha carga envolvida aqui, ó, pela gaussiana? Essas cargas negativas se posicionaram de forma a compensar a carga positiva. Então, a carga líquida vai dar zero e o meu campo elétrico é nulo mais uma vez. Então, mesmo que eu coloque uma carga dentro da minha cavidade, se o meu material é condutor, ele vai zerar o campo elétrico, porque ele vai reposicionar as cargas aqui, ó. No caso, ele vai polarizar, né, colocando cargas negativas para a superfície interna, empurrando positivas para a superfície externa, de modo que eu anulo o campo elétrico mais uma vez dentro do meu material condutor, no caso aqui na cavidade do condutor, tá? Então, a lei de Gauss evidencia duas consequências. Resumindo, tá? O campo elétrico no interior de qualquer condutor isolado vai dar sempre zero, é sempre nulo. E as cavidades no interior dos condutores são blindadas de campos elétricos, tá? Isso é uma consequência direta da lei de Gauss.